Bem-vindos ao Relatos e Raízes, mais um podcast para edificar a sua fé e levar também para você mais informações. Histórias emocionantes com raízes e identidades em Deus. E hoje nós estamos aqui com a Miriam, psicanalista, nossa amiga de longa data. Miriam, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito feliz de estar aqui entre amigas, né? O melhor de tudo é isso, claro. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Nossa, Miriam, como foi a sua escolha para psicanálise? O que levou? Teve algum evento, algum acontecimento, algo específico? Olha, eu sempre gostei, né, dessa questão da psique, do comportamento humano, isso sempre me chamou a atenção. Eh, Inclusive em casa, com os meus filhos, a gente sempre conversava, né? Sempre teve muita conversa. Então, assim, eu sempre tive uma percepção, eu notei que eu tinha uma percepção de perceber as pessoas, às vezes, quando as outras, às vezes, não percebiam. Quando alguém estava triste, eu falava, acho que aquela pessoa não tá muito bem, não tá muito legal. Então, sempre tive esse olhar, né? Eu até costumo falar, né, puxando já para a palavra de Deus, né? sim. Que José tinha essa percepção, porque ali, uma coisa que me chama a atenção, na passagem quando ele vai para a prisão, se a gente parar para analisar, ele percebeu que o padeiro e o copeiro estavam tristes. Uhum. Então, uma vez eu até ministrei uma palavra que eu falava, precisamos de Josés nesse sentido, de ter a percepção e essa sensibilidade de perceber quando alguém não está bem. E foi através dele conversar com o padeiro, né, e com o copeiro, que ele ficou sabendo ali o que estava acontecendo, do sonho que eles tinham tido, né, e eles contaram que eles estavam meio, né, preocupados. Lilian, que é da palavra, né, Sim. temos uma preletora aqui que me corrija. Miriam, você acha que é só uma característica humana, assim, pessoal, ou é necessário ter uma sensibilidade do Espírito Santo? Olha, na verdade, qualquer pessoa pode ser psicanalista, Uhum. né? Qualquer pessoa. Só que quando você tem uma aptidão para aquilo, essa sensibilidade, é óbvio que já vai ser um diferencial, Uhum. entende? E associado, óbvio, a um discernimento espiritual, melhor ainda. Embora a gente sabe que você não vai atender pessoas só cristãs. Sim. Vai atender. Né? Você vai atender pessoas de todo o público, de outras religiões, muitas vezes. Então, você vai ter que ter o discernimento. Você vai usar as questões técnicas, mas o Espírito Santo te ajuda no discernimento nesse sentido. Eu chamo, né, os insights do céu, eu chamo, né? Do céu. Os insights do céu, né? A gente tem esse bônus, vamos colocar, da parte de Deus, né, para nós, privilégio da parte de Deus para nós, porque quando você teme ao Senhor, aquela história você sabe que não é só uma história. Lógico, todo psicanalista sabe disso. Existe um nome, um CPF por trás daquela vida, né? Pessoas que a amam e que ela também ama, enfim. Ela tá dividindo com você a jornada da vida dela até aquele exato momento, quando ela chega ali na sessão. Mas tem um diferencial, porque você apresenta, né? Ao Senhor que conhece a alma, o profundo. Pegando o gancho de José que você estava falando, ele passou por fases muito complicadas, teve um problema na família, foi preso, mas você consegue perceber em José uma blindagem emocional Sim. e um autocontrole, e ele se conhecia ele mesmo e tinha intimidade com Deus. Exato. Então, acho que tudo isso facilitou, Entre aspas, né? Porque ele estava passando por uma situação difícil, mas ele confiou em Deus. Então, eu acho isso muito interessante dentro do gancho que você falou de José. Exato. Um ótimo exemplo você pegou da questão da blindagem emocional, né? Que é o assunto até que a gente vai estar, né? Discorrendo um pouquinho mais aqui. É importantíssimo. A blindagem emocional, no caso de José, quando você falou, tem uma frase que diz, quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente se conhece mais. Sim. E o autoconhecimento, como você falou, faz parte da blindagem emocional. Porque quando eu me conheço,
né? Quando eu tenho autoconhecimento de mim mesmo, daquilo que pode me dar um start, daquelas situações que eu sei que eu vou perder o controle, daquelas que não. Isso me ajuda a manter esse equilíbrio emocional. Óbvio que ele passou por situações, sim, que ele deve ter se entristecido demais, até tem a passagem lá na É frente, natural, porque é humano. humano, tudo que ele passou, humanamente falando, né? Meu Deus. Mas lá na frente, gente, se a gente parar pra observar, quando os irmãos dele estão pra encontrá-lo, que ele faz aquele banquete, Uhum. ele sai pra chorar. E o choro de José ali não é qualquer choro. É um choro de toda uma vida que estava ali guardado, porque tem lágrimas e lágrimas, choros e choros. Eu não estou minimizando os choros, mas aquele era daquele choro, sabe? Aquele Do lá fundo da alma. das entranhas dele, de tanto tempo guardado. Era aquele choro de você, acho que urrar, de tanto tempo que estava ali, quando ele viu, né, os irmãos. Então ali você vê toda essa blindagem emocional, né, que a blindagem nada mais é o quê? De uma proteção, para você conseguir encarar a realidade muitas vezes, né? E aí existem até, depois a gente pode escolher os mecanismos de defesa para você conseguir encarar determinadas situações da vida, senão você não consegue. O teu cérebro quer te proteger de alguma maneira para você suportar tal situação. Mas aquele choro é aquele choro de, sabe? Quando você até se esvair, exatamente, de tanto tempo guardado. Fora. Essa blindagem, exatamente. Fora. Ali era a vulnerabilidade dele, né? Toda vindo, né? Externando ali através daquele choro. E além dele entender, ele se entender como pessoa, ele entendeu o propósito de Deus. Ele estava ali. Eu precisei passar por determinada situação, porque em determinado momento minha família iria precisar. Ia precisar, exatamente. Ele conseguiu entender. E ele precisava estar íntegro, né? Íntegro de certa forma, assim, íntegro emocionalmente, como eu falei, ele teve um momento de se esvair. Porque a gente precisa também ter esses momentos, né? A gente precisa chorar, mas aí levantar e seguir, né? Para cumprir o propósito. Sim. Às vezes, quando eu paro pra ler a passagem de Moisés, eu falo, Senhor, ainda bem que era Moisés. Eu já teria surtado. Não é à toa que ele teve de vez em quando uns, né? Mas como que você enxerga Moisés dentro do período, assim, pra libertar o povo do Egito e lidar com pessoas murmurando o tempo todo? Porque é uma frequência baixa, né? Então, eu imagino que deve ser difícil estar lidando com uma pessoa o tempo todo murmurando. Então, ele tinha que estar muito blindado ali em Cristo. O que eu acho de Moisés, que o que contribuía não é um fator determinante. Óbvio que sempre um fator determinante na vida tanto de José como de Moisés é Deus, sem sombra de dúvida. Mas eu acho que o temperamento, Deus, ele não erra em nada, gente. O temperamento de Moisés ajudava, ele era fleumático, né? Então, ainda que ele tinha esses picos, né, de explosão, quando ele não aguentava, ele falava, né, tira a minha... Acho do ser humano. ser humano, Temperamento, exato. né? Mas é que uns têm uma tolerância maior, mediante a questão de temperamento, que também já é um outro Já eram... Isso, mas Deus, ele sabe quem ele escolhe, como eu posso dizer, para determinado tipo de missão, conforme o temperamento que aquela pessoa tem. Não tô falando que ele escolhe pelo temperamento, mas contribui o fato dele ser, né, não absorver tanto, porque o fleumático, ele é mais tranquilo, ele é mais tolerante, né, ele não absorve igual um sanguíneo, um colérico que já é, né. Ai, não vai fazer, eu vou lá e faço. Ai, não vai falar nada, ninguém vai falar. O sanguíneo já vai falar, você não vai falar não, Moisés? Então eu vou lá falar. Pedro. Né? Pedro, exatamente, Pedro. Então, Peraí que eu vou dar um sabe, jeitinho. Moisés já era, ao ponto que até quando ele perdeu, né, a linha, vamos colocar assim, entre aspas, olha o que ele fala, gente. Tira a minha vida. Mas não tira, né, do povo. Se é um sanguíneo, ele fala, mata esse povo aqui agora, que eu não aguento mais esse povo, não. Pode matar, entendeu? Um colérico também, né? Não vai tirar a culpa dos sanguíneos. Entendeu? O colérico ia falar, ou transporta logo eles lá pro outro lado. Logo. Decide logo. Decide Ou mata, logo, Deus. O que nós mata ou vamos fazer? vive. Entendeu? Então, o que contribui, eu acho, na questão de Moisés foi o temperamento, eu acho.
E o principal, que foi até a gente comentou esses dias lá no encontro, não é só o temperamento, é você se deixar ser guiado pelo Espírito. Porque você pode ser uma pessoa calma pelo fato de você ser um fleumático. Calma que eu digo assim, a característica dos fleumáticos. Mas todo o temperamento, ele tem que ser guiado pelo Espírito. Aí você modula Disciplinado. a disciplina. Disciplinado por Deus. Exatamente. Conforme a vontade de Deus. Miriam, na sua infância, né? Como que foi a sua infância? Você analisando agora, né, como uma psicanalista, né? Você vê que você já tinha uma blindagem emocional. Como que era o contexto do lar, da sua casa, quando você era criança? Olha, eu fui uma criança muito feliz. Eu tive meus pais, né? Meu pai até 9 anos de idade, então eu sempre fui muito cercada de amor. Eu acho que isso é uma característica, não só da minha infância, mas de toda a minha vida. Eu sempre me senti muito amada, né? De certa forma, mimada, por ser a caçula e tudo mais. Então, sempre me senti muito cercada de amor, de cuidado, né? Tanto do meu pai como da minha mãe, das minhas irmãs, todas, né? Por todas as minhas irmãs. Quando eu comecei a fazer a psicanálise, realmente é muito, muito interessante, porque conforme você vai estudando, vai te trazendo à memória as coisas da sua infância que você não enxergava com aqueles olhos e que o conhecimento, o entendimento vai te trazendo. Eu não me considero uma pessoa que eu seja blindada emocionalmente. Isso é um trabalho, eu digo assim, diário, Uhum. sabe? Diário. E é uma área que, nesse contexto, essa geração está sendo muito afetada, Muito, né? Muito. Hoje, você vê casos de pastores se suicidando. Exatamente. É uma questão que tá bem assim forte Como que você mesmo. vê a psicanálise dentro das igrejas, né, num contexto geral, de uma forma geral? Olha, ao meu ver, assim, todo mundo, aquela velha frase já conhecida, todo mundo devia fazer terapia. Não esperar chegar a um ponto aonde você não tá tendo mais o domínio e o controle sobre as suas emoções, Sim. e sim elas te dominando ao ponto de estar te paralisando, te prejudicando para você procurar uma Uma ajuda. ajuda. Por isso, a blindagem emocional deve facilitar. Porque mesmo dentro da igreja, a gente convive com pessoas onde existem núcleos de amizade, de afinidade. Lógico que todo mundo ali, a gente se ama, é uma família em Cristo. Vamos todos morar, né, com Jesus no céu, sentar todos à mesa, na ceia, né, do Cordeiro juntos. A gente sabe de tudo isso. Mas eu tô falando, hoje, no mundo que a gente vive, você convive dentro da igreja? Sim, dentro de uma sociedade cristã. Onde o ser humano tem defeitos, Sim, né? você tem Questões defeitos emocionais. E aí você vai ter relações interpessoais. E aí, de repente, você não tá num dia, às vezes, muito legal. Porque acontece de você ir pra igreja e não tá, às vezes, emocionalmente bem. E como Sim. acontece Sim. pela vida que a gente leva aí fora, por circunstâncias que, né, nos sobrevêm. E se você não tá blindado emocionalmente, muitas vezes o que te afeta no emocional pode te afetar no espiritual. E a gente tende, quando não tá bem emocionalmente, a exacerbar toda e qualquer situação, às vezes, é uma situação tão mínima e boba, mas um exemplo. Aí se você vê lá, uma irmã com a foto com a outra irmã, num dia que você não tá legal, nossa, por que não me chamou pra tirar foto? Aí aquilo já pode ser uma raiz de amargura, de rejeição, Sim. que pode se criar no seu coração. E aquilo foi o que eu falei, quando você não tá bem, a gente tende aquilo a maximizar, Sim. né? Uma outra Proporção, que às vezes não tem. Porque você não, às vezes você não sabe nem o contexto, às vezes a irmã não te viu para te chamar, às vezes era uma situação das duas ali, enfim. Mas não adianta, gente, sabe por quê? O cérebro, ele faz se tornar real aquilo que você imagina muitas vezes e não é real, né? E Freud fala que o pensamento é um ensaio da ação. Né? Então, na verdade, eu chamo que é uma tríade, que eu falo é pensamento, emoção e ação. Eu penso, eu sinto e eu ajo conforme aquilo, né? Ainda dentro da blindagem emocional, a Bíblia fala o quê? Que a gente tem que renovar a nossa mente, né? Nosso entendimento. Através do vosso entendimento. E aí, a Bíblia já falava isso. A ciência fala hoje em dia de neuroplasticidade, que não é uma vertente da psicanálise, né?
é mais, acho que do TCC, na linha da psicologia. Mas a neuroplasticidade, ela nada mais é exatamente do que essa renovação que a Bíblia fala, é você renovar os seus pensamentos. Através do quê? Das sinapses. O que que são as sinapses? São, né, é como se fossem, vamos colocar, para as luzes aqui estarem acesas, existem os fios. As sinapses são como se fossem esses fios que ligam os neurônios uns aos outros. E essas sinapses, elas recebem, né, as informações ali do sistema nervoso central. E através da minha mudança de pensamento, eu mando, né, essa informação para o meu sistema nervoso central e ali ele reage ao que está chegando para ele. Então, Miriam, mas como que a gente trabalha, então, a neuroplasticidade que a Bíblia chama de renovar o entendimento, né? Como que eu trabalho isso? Na psicanálise, numa terapia, lendo a palavra de Deus, você trabalha. Aí vamos para a palavra? Vamos aqui uma ciência e fé? Vamos para a palavra. Ali no Salmo 73, o salmista fala assim: por pouco os meus pés não se resvalaram, porque eu fiquei observando o que é a prosperidade dos ímpios. A comparação. A comparação. Sim. Ó a comparação ali já. Uhum. Aí ele fala assim, mas quando eu entrei no teu templo... Aleluia. Aí ele fala o quê? Que ali é como se tivesse voltado a razão dele. Ele fala, porém os seus pés são escorregadios. E eu sei, né, em resumo, qual será o fim deles. Ele ficou observando a prosperidade dos ímpios aqui, e aquilo começou o coração dele fica, opa, peraí, indagar. Aí dá o ponto que ele fala, meus pés quase resvalaram. Aí ele fala, mas eu entrei no teu templo, é como se, tipo assim, a consciência voltou pra mim, a razão voltou pra mim de entender o quê? Peraí, mas você serve ao Senhor, você tem ao Senhor, você tá no templo do Senhor. E eles? Qual será o fim deles? Podem ter uma prosperidade, uma vida regalada aqui, mas qual é o fim deles? Aí é como se a consciência voltasse pra ele. Aí ele falou, aí... A consciência voltou, quer dizer, opa, mudei aquilo que eu estava sentindo. Então, o sentimento dele mudou dentro dele através daquela consciência, porque é algo assim, gente, é algo que só começa a existir pra gente a partir do momento que eu torno aquilo consciente. Porque a gente tem muita coisa no subconsciente, isso todo mundo já deve ter ouvido falar, sim. Até sabe daquela questão, né, é como se fosse o iceberg, que você só vê a ponta, né, que é a nossa parte mais consciente, tudo que tá embaixo são o subconsciente e o inconsciente, lá tem muita coisa guardada. Ô Miriam, e como eu posso construir uma blindagem emocional pautada na palavra? Fazendo esse paralelo, assim. Olha, primeiramente lendo a palavra, porque para eu me pautar na palavra, eu tenho que conhecer a palavra. A blindagem emocional funciona como? Quando, primeiramente, a gente já comentou aqui sobre o autoconhecimento, você sabendo quem você é. Sim. Né? Nós que servimos a Deus, primeiramente, quem você é em Deus. Porque as pessoas podem querer dizer quem você é, mas a sua identidade real e verdadeira está em Deus. A partir do momento que você sabe disso, você não vai se deixar levar, se entristecer, se chatear, se frustrar, se menosprezar, se sentir rejeitada pelo que as pessoas falarem ou fizerem com você. Eu não estou falando que você não vai sentir, como a Lilian falou, a gente é ser humano, sim. A gente sente. Gente, todo mundo aqui já teve a ferida da rejeição, a ferida do abandono em algum momento, a ferida da traição, se sentiu traída, seja por, né, a traição em si, uma amizade, exato. Jesus, ele é o maior exemplo pra gente em tudo. Ele passou por todos os tipos de feridas emocionais. Todo tipo de ferida emocional Jesus passou. Por isso que eu sempre falo, Jesus é o nosso exemplo. Não tem nada que você fale que Jesus não vai te entender. Não vivenciou aqui na Terra. Não tem nada, nada. Rejeitado, a palavra mesmo fala, foi o mais indigno, rejeitado pelos seus. A Bíblia declara, né, abertamente, rejeitado pelos seus. Veio para os seus e os seus não recebeu. Ó a rejeição aí. Um outro exemplo interessante é Paulo. Havia um espinho na carne, mas ele estava tanto em Deus que era como se o espinho, assim, provavelmente doía nele. No entanto, ele não parava. Aquilo não paralisava. Não paralisava. Exatamente, porque o propósito era maior. Agora, o espinho na carne, qual que era, né? Não sabemos. Ninguém sabe. E aí, a gente pode trazer para nós. Qual que é? Às vezes, há muitas pessoas que têm espinhos na carne, né?
mas não se deixa levar pelas circunstâncias, pelas emoções. A resiliência, que hoje também é uma palavra tão, né, falada, também faz parte da blindagem emocional. Uhum. Você ser resiliente. Miriam, como que eu me torno uma pessoa resiliente? Através dos pensamentos também. Exercitando aquilo que te fortalece, Exatamente. saindo de ambientes que te enfraquecem, Sim. de relações tóxicas, impondo limites, que muitas vezes a gente não impõe para querer exatamente agradar e não ser rejeitado. E seria uma pra se palavra sentir ensina, dentro, porque ensina. fala pra gente sacudir o nosso Pé pé. e ir Quer embora. dizer, cai fora. Exato. E aí, dentro da questão da imposição de limites, a gente pode falar que, biblicamente, a gente está falando a imposição de limites, o dizer não, Sim. o dizer não, que é tão difícil, ciência, né? Porque a gente está falando de blindagem. Sim. E agora vamos associar isso no que a palavra diz, na passagem das 10 virgens. Nossa, mas na passagem, sim, especificamente lá no versículo 9, a passagem das 10 virgens está em Mateus 25, se eu não me engano. O versículo 9, gente, é uma lição de uma imposição de limite, de dizer não. Porque elas Negaram o azeite. Que tem pessoas que falam assim, ai, você tem que ter empatia. Claro, nós temos que ter empatia, ajudar o Claro. próximo, né? A fé sem obras é morta. Mas tem pessoas que abusam da boa vontade. Então, saber falar não é necessário para todo Por isso que mundo. alguns traumas, né, que a Bela tá falando, né, faz com que a pessoa não exercite mais aquela boa Determinada obra, aquela função. ação, né? Exato, mas a Bíblia fala que a gente deve fazer o bem, com que não nos cansemos de fazer o bem. Sim. Exatamente. Porque a seu tempo sem faremos, Sim. se não houvermos desfalecido. E esse versículo, quando fala fazei o bem, quer dizer o quê? Porque a seu tempo ceifaremos, ou seja, você vai colher, só que você vai colher como? Se você não tiver desfalecido. Porque se ele fala ali, se você não tiver desfalecido, significa que a gente pode o quê? Sim, parar. Desfalecer. Porque às vezes a gente faz tanto bem, igual você falou, Bela, a gente faz tanto bem, e não vê, às vezes, a colheita. Não que quem faça o bem, óbvio, está esperando. Porque quem faz o bem realmente, genuinamente, não está pensando nisso. Mas a Bíblia está falando que você vai ceifar. Só que se você não tiver desfalecido. Significa que vai ter momentos que você, às vezes, vai parar e pensar, poxa vida, mas eu faço tanto bem, ajudo tanta gente, né? E aí aquilo pode te trazer um sentimento de desânimo. E aí você querer parar, mas não para. A gente citou aqui personagens masculinos bíblicos, né? Assim, Mas a mulher, ela é mais emotiva, ela é emoção, né? Uma personagem bíblica que você acha que teve uma blindagem, assim, emocional, eu tenho que é uma desse. referência. Eu acho assim que me vem na mente agora, para ser muito sincera para vocês, Ana, Porque ela mãe de Samuel, ela aguentava a afronta dentro da casa dela, diariamente. A Bíblia fala que ela se entristecia, óbvio, como você falou, porque a gente é humano. Sim. O fato é assim, gente, a blindagem emocional não significa não sentir, Uhum. não significa reprimir também. Não é uma repressão. Ela não é você se... É encontrar um equilíbrio. Isso, é você encontrar o equilíbrio. Então, assim, foi o que eu falei. Você pode chorar, mas depois você se levanta e vai. Eclesiastes 3. Exato, há tempo para todas as coisas. Então, ela chorava, não chorava? Sim. Fala assim que ela se entristecia quando Penina falava. Mas ela não desistia do propósito, que ela queria ter um filho. E imagina, diariamente, Penina, dá um exemplo bobo. Ai, vai lá lavar a roupa do meu filho. Ai, eu tô precisando, assim, uma pessoa bem Minha fala desaforada. que era que a Penina, ela era incansável, né? Isso, a irritava, fala, irritação. Gente, é igual a goteira, sabe o que fala lá em Provérbios? A goteira pingando toda hora ali, toda hora. Agora, fala sério, se ela não tinha uma blindagem emocional, porque a pessoa vai perder o controle, vai dar um grito, vai falar, para, tia, né, eu não aguento mais você falando. A Bíblia não relata, mas eu não acredito que ela tinha esse comportamento, não. E outra situação de Ana é lá no templo, quando ela tá orando, né, que o profeta chega e fala pra ela, mulher já embriagada. Ela podia levar e falar, nossa, mas eu tô orando, você vem falar que eu tô embriagada, né, se fosse uma irritadiça,
Nossa, eu tô orando, profeta. Tá, isso eu tô orando. Eu tô orando, né? Não, ela fala, meu Senhor, a tua serva está amargurada, né? Olha, gente. Ela não revidou a altura. Não, isso é uma blindagem, porque a blindagem é exatamente isso. O que que é a blindagem emocional? É eu estar protegida de situações em que na comunicação eu vou ter um entendimento melhor para eu não ser exatamente o reagente em situações que eu reagiria por não ter o conhecimento. Então é assim, eu me blindo em que sentido? Eu não vou, você fez, eu vou revidar. Entende? Pedro, que você falou, Pedro, que foi lá e cortou. Às vezes a gente quer cortar umas orelhas de uns malcos por aí, né? Mas é a blindagem emocional que a gente tem que ter. E depois o Senhor trabalhou essa questão em Pedro. É por isso que eu tô falando. Exatamente. Porque, gente, é assim, nós que servimos ao Senhor, quando nós agimos de forma que não, a gente sabe que não agrada ao Pai, porque o Espírito Santo nos incomoda. Assim como Pedro se entristeceu quando o galo cantou lá e ele negou 3 vezes, a Bíblia fala, né, que ele se entristeceu. A gente também não se entristece quando a gente faz, quando a gente revida, se a gente sabia, devia ter ficado quieto. Nós mesmos, né? Poxa, a gente fica desapontado e a gente, às vezes, e isso, olha, para você ver como o emocional, ele é tão importante. Uma pessoa que não está, às vezes, com o emocional saudável, até para orar, se cria uma barreira, porque ele se sente indigno. Senhor, eu tô me sentindo tão mal pelo que eu fiz. Eu sei que eu não devia fazer. Senhor, que eu não sei nem como orar, não sei nem o que falar. Você se sente assim, sabe? Lógico, mesmo sabendo que o Senhor te perdoa. E a gente tem que agradecer, gente, pela oportunidade que Deus nos dá. Cada vez que nós podemos pedir perdão e começar de novo, e começar de novo, e começar de novo. Ô, Miriam, Né? e como que você acha que o inimigo trabalha observando alguém que não é blindada mentalmente? Ele exatamente vê. O inimigo, ele é covarde. Ele não respeita a sua fragilidade humana. Você falou isso. É o que a Lilian falou. Ele olha exatamente o seu ponto mais fraco e vai tentar sempre te pegar, sempre te tentar ali. Então, por isso que o autoconhecimento vai te ajudar no quê? Quando você identifica qual é o seu ponto mais fraco, então eu sei onde eu tenho que trabalhar em mim mais. Agora, quando eu não sei, você fica suscetível, uma presa mais suscetível aos ataques dele em todas as áreas. Mas quando você identifica, quando você começa a se conhecer, é o que eu sempre falo, já falei algumas vezes até lá na igreja, nos nossos encontros. É igual uma doença. Para você ter o diagnóstico, você não tem que fazer os exames. A partir do momento que o médico tem o resultado, que ele vai te medicar corretamente, te prescrever o remédio corretamente. O autoconhecimento, ele é igual. O que não é identificado não pode ser curado. Sim. Então, a partir do momento que eu identifiquei o meu ponto fraco, então eu sei aonde que eu preciso, então, agora me dedicar mais, para eu não ser, então, uma presa fácil do inimigo. Efésios 6, né? Exatamente. Exatamente isso. Olha, um outro personagem bíblico que eu gostaria de citar para vocês, que analiticamente, dentro da psicanálise também a gente pode, não da psicanálise, né, da questão de análise mesmo no geral, se deixou levar pelas emoções, porque assim, gente, assim como a Bíblia fala que não podem haver 2 senhores no nosso coração, tem um livro que eu gosto muito do Augusto Cury, que chama, né, Blindando Suas Emoções, Protegendo Suas Emoções. Ele fala exatamente isso. A Bíblia fala, não pode haver 2 senhores que te dominem, né, no teu coração, só tem que ter um, porque o nosso Deus, ele não ocupa segundo lugar. Se ele não for o primeiro, tem até um hino que eu gosto bastante que diz assim, do Arautos do Rei: se ele não for o primeiro no teu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Ele tem que ser o primeiro. Então, assim como Deus tem que ser o primeiro no nosso coração, no comando das suas emoções, ou vai governar você, ou vai governar as suas emoções. Então, você tem que ter o controle delas. E existe um personagem bíblico, reis, gente, reis, grandes reis da história, biblicamente falando, sucumbiram por conta de emoções. Eles dominavam reinos, mas eles não dominavam a si mesmos. E aí, biblicamente falando, a gente tem o exemplo de quem? De Saul. Saul ia falar isso. Exatamente. Ele se deixou ser levado ali pela ansiedade, pela pressão,
Porque o povo tava, né? O profeta não chegava, o profeta Samuel não chegava para sacrificar, não chegava. E o profeta tá chegando, o profeta não chegava nunca. Comparação com Davi. Com Davi, ó, comparação de novo, o ego. E aí ele fala o quê? Ah, Samuel não chegou ainda, eu vou sacrificar. Mas ele era rei, ele não era sacerdote. E aí a ansiedade, ó, Ocupar um lugar que não era dele. E aí, o que aconteceu? Ele sofreu as consequências e perdeu o reinado. Então, gente, mesmo muitas vezes, olha como é sério. Você tendo um propósito, você sendo chamado por Deus, o Senhor tem um desígnio para sua vida. Se você não souber controlar suas emoções, você pode colocar esse propósito, tudo a perder em risco por conta de um momento, por causa de uma emoção que te dominou e você não teve controle sobre ela. Ele dirigia exército. O exército de Israel, um dos maiores, né? A gente ouve falar até hoje. E não soube dominar a si mesmo. Para você ver como a blindagem emocional é importante. Um outro personagem bíblico importantíssimo, que também se deixou levar pelas emoções, foi Elias, quando ele vai para a caverna. Tinha vindo de uma grande vitória ali, né, sobre os profetas de Baal. Uma palavra lançada, uma só de Jezabel falando, né, que ia matá-lo. Um homem com intimidade com Deus. Tinha acabado de vir, viu fogo cair do céu. E o que ele vai? Tanto que a passagem, gente, o título da passagem é A Fuga de Elias para o Horebe. Primeiro, fuga é um mecanismo de defesa. Sim. Já começa dali. O título já fala analiticamente, fuga. A fuga é um dos mecanismos de defesa que muitas vezes as pessoas exercem para fugir do quê? Da realidade. Do que lhe amedronta, do que ela não quer encarar. Muitas pessoas fogem. E aí, vamos discorrer um pouquinho essa história, que tem outros mecanismos de defesa que a gente vai encontrar ali. Ele primeiro vai para o deserto, aí fala que ali ele encontra uma árvore de zimbro. E debaixo daquela árvore ele deita e dorme. Outro mecanismo de defesa. Quando a gente tá triste, Você não é uma encara a forma de realidade. fugir também. de fugir da realidade também. dormir Eu vou sem dormir. paz. Não tô bem. Você teve um dia difícil, não tem gente falando, não vejo a hora de chegar na minha casa pra deitar e dormir, pra apagar, pra esquecer esse dia de hoje. Sim. Ele deitou e dormiu. Só que ele, no deserto, ó, ele foi pro deserto. Deserto é lugar de solidão. E a solidão tem um grande, como eu posso dizer assim, tem que ter um grande cuidado em momentos de isolamento. Quando você quer se isolar, porque é isso que a gente tende a fazer, né? O isolamento, ele te deixa vulnerável. Tanto que um exemplo, se você tá à noite vindo de algum lugar, do trabalho, da faculdade, a gente não sempre orienta, nós que somos mães, sempre falamos, não fica só, eu falo geralmente pro meu filho, falava, não fica sozinho no ponto de ônibus, pelo amor de Deus. Fica perto de alguém, porque você sozinho se torna uma presa fácil. E já, se você tá com alguém, é mais difícil, porque se um humilhante passa, falou para aquela pessoa ali tá sozinha, vai ser mais fácil. O inimigo, gente, é igualzinho. Se ele te ver sozinho, é mais fácil do que dominar dois. Isso, exatamente. Ele vai pro deserto, lugar de solidão, deita. Outra fuga, porque ele quer esquecer, quer apagar o que ele tava vivendo. O que acontece? O anjo acorda ele, falando pra ele, levanta, dá de comer pra ele. Ele não tava Ele não tava nem comendo, porque alimentando. quando você tá triste, tem gente que acontece o contrário, começa a comer mais. Sim. Mas a maioria tem dia, não quero comer, ai, me deixa, emagrece, E não é fica aquela- batido. Além de ficar batido, fica com aquela imagem... Fica com um semblante diferente. Adoecido. Você é adoecido. O semblante cai mesmo. Aí o anjo fala pra ele o que come, dá pão pra ele. Olha só como Deus é lindo, gente. Água pra ele, fala pra ele, come, porque longo é o teu caminho. Aí ele come, a Bíblia fala que ele come, mas aí que ele volta a deitar de novo Sim. a primeira vez. Olha só. Sim. Sabe quando você não tá legal? Que alguém fala assim, olha, eu fiz uma sopinha pra você, ou teu marido, ou quem tem ainda mãe, né, ou mesmo um filho. Não Aí você conseguiu fala, ai, reagir, né? não conseguiu reagir. Aí você levanta e fala, ai, não tô com vontade. A pessoa fala, ai, come um pouquinho só duas. Aí você come, ai, tá bom, obrigada. Aí você volta a deitar ainda pro mesmo lugar. Aí o anjo levanta ele de novo e fala pra ele, come, dessa vez, né, que fala pra ele comer, beber, porque longa era a caminhada. Aí ele anda, ele viaja 40 dias, não é? A Bíblia diz. Só que aí fala o quê? Que 40 dias. Só que quando chega à noite, ele vai pra onde? Pra caverna. Isso, no período da noite, né? Que fisicamente, biologicamente, a serotonina, ela baixa.
Tanto que há relatos, né, que nos países mais frios, né, os dias mais escuros, nublados, isso tende a ser uma realidade. E na Bíblia, o período da noite quer dizer um período de angústia, um período de tristeza. Sim, a Bíblia realmente tem, né, faz essa comparação, essa analogia, é verdade. E exatamente quando é à noite que ele vai. Então significa que se ele foi à noite para a caverna, então durante o dia ele tinha ainda ânimo Para caminhar. para caminhar, mas chegou à noite e ele falou precisa arrumar um lugar, e ele foi para a caverna. Exatamente à noite, porque à noite tudo realmente parece que é mais, a dor parece que é maior. maior, tudo é maior, O né? sentimento da solidão. Da solidão parece que fica mais latente, né? O medo talvez dele, né, tivesse gritando por ser à noite, não tô vendo direito se aparece alguém, né, querendo me matar, enfim. À noite tudo realmente fica, né, pior. E aí fala que ele vai para dentro da caverna. Aí é quando a voz de Deus vem e fala, Elias, o que você tá fazendo aí dentro? Tipo, eu te dei alimento, mandei o anjo te alimentar. E falei que era longa a tua caminhada, mas a caminhada não era pra dentro da caverna. Mas, gente, quantas vezes nós também emocionalmente não vamos pra dentro da caverna? Sim. Quantas vezes a gente não vai pra dentro da caverna e é preciso a voz de Deus vir e falar, o que você tá fazendo aí? Por quê? O que levou ele para dentro da caverna? O que levou ele para o deserto? Vamos aqui nomear, porque outra coisa que faz parte da blindagem emocional é você aprender a nomear os seus sentimentos. Eu vou deixar uma dica para vocês maravilhosa no final. Nomear os sentimentos. Medo. Então vamos nomear. Ele tinha medo e ele também tinha o quê? Ele pediu até a morte. Depressão? Talvez. Porque a depressão, ela tem que se caracterizar por um longo período, não é um período pequeno. Sim. No caso, ele estava triste, mas era por uma situação específica que estava acontecendo, um fato isolado. Mas aí tanto que ele, olha só, ele vai orar, a primeira oração que ele faz nessa situação, qual que é? Eu não sou melhor que os meus antepassados, tira a minha vida. Se diminuir. Se diminuiu, estava se sentindo o quê? Quem sou eu? Depois de ter feito, né? Deus ter usado ele. Daquela maneira, ele estava se sentindo nada, ninguém. Ele foi de um extremo ao outro. Ele foi do 8 pro 80. Do 80 pro 8, no caso, né? Ele declinou. Sim. Gente, tudo isso a gente tá falando de emoção. Sim. Aí, Deus fala pra ele o que você está fazendo aí. E às vezes acontece com a gente. Por quê? O medo, em primeiro lugar, te protege, te protege. Ele estava procurando ali um lugar, o medo dele estava levando ele a um lugar de proteção na mente dele, a se esconder. Quando você se esconde é para se proteger, sim, não é? Sim. Só que o medo exerce esse papel? Exerce. Só que no caso dele também estava exercendo uma paralisação. Paralisando o propósito de Deus na vida dele, porque Deus tinha muito mais a fazer. E o medo, quando ele entrou para dentro da caverna, que ele achava que estava protegendo ele lá de Jezabel de ser morto, na verdade também, aí entra o que você falou, Belinha. Ó o diabo aí usando o que eu digo assim, pegando, se aproveitando da situação e querendo paralisar um propósito divino. E aí é quando Deus fala o que está fazendo aí. E o mais interessante, que a voz de Deus, a Bíblia fala, veio um vento, mas Deus ainda não estava no vento, né? E aí vai citando ali situações de grande proporção. Aí veio o trovão, mas a voz de Deus não está. Aonde a voz de Deus estava? Numa voz, né, serena, suave, numa brisa, se eu não me engano, né, Lilian? Suave, porque Deus sabia que naquele momento não era de uma voz de trovão que ele precisava. Lá na prova com os profetas de Baal veio fogo. Olha só como Deus sabe, olha, eu falo com vocês e me arrepio, como falar. Até a entonação, agora tem que ser calmo, agora... Ele falou calmo, porque ele estava assustado, ele estava com medo, e Deus falou, eu preciso o quê? Acalentá-lo. É o que a gente faz, na psicanálise a gente chama, é acolhimento, falando hoje em dia na ciência, acolher, ele precisava ser acolhido ali. E aí a voz veio suave, é o que ele precisava, de calmaria naquele coração que estava angustiado. Aquela calma. Isso. Exato. E aí Deus fala calmamente com ele e fala para ele sair. Quando a voz de Deus vem calma, ele já sai de dentro da caverna e para na porta. Já saiu de dentro da caverna, igual a gente. Então, muitas vezes, a gente quer se esconder.
nos momentos de medo, de aflição que a gente tá passando, que as emoções estão aflorando, a gente não quer nem ir pra igreja, vamos, né? Hoje em dia seria assim. Eu não quero ir pra igreja, eu não tô legal, eu não tô me sentindo E o bem. seu olhar sobre aquele ambiente começa A mudar, Dá. porque as suas emoções vão fazendo isso. Mas por isso que a gente fala, você tem que... Aí a briga da carne e do espírito. E Isso tem é texto. espiritualmente falando e psicanaliticamente falando, é o id, o ego e o superego, né? Pra quem que eu vou dar vazão? Pro id, que é a carne, Sim. né? Que quer fazer tudo, vamos fazer tudo. O ego vem, quer trazer o equilíbrio e decide, não, você não pode fazer tudo, não é bem assim. E o superego é aquele hiperrígido, não pode fazer nada. Ô, Miriam, uma Né? pergunta. E aquelas pessoas que têm a necessidade de receber um elogio, que tá dentro Autoafirmação. autoafirmação, que sempre tá falando só dela ou dele. Segurança. Isso, é uma insegurança. Aí você tem que analisar que provavelmente, aí a gente vai voltar lá atrás. A Lilian perguntou da minha infância. A infância é um chão onde nós sempre pisaremos, né? Essa frase a gente escuta muito na psicanálise. Aí você vai analisar. Se você vai tratar essa pessoa na terapia, na psicanálise, provavelmente você vai descobrir que na infância dela, ela não teve uma identidade bem construída. Então, ela precisa da aprovação, da autoafirmação das pessoas para se sentir alguém. Para se sentir importante, para se sentir Ou valorizada. palavras de afirmação da mãe. Pode do ser. pai. Ou às vezes, gente, não foi nem do pai e da mãe, pode ser em alguma situação específica. Sim. Pode ser na escola, uma situação Trauma. gerou um trauma e aí desenvolveu essa questão, E nem entendeu? percebe-se. Não né? percebe-se. E outra coisa que eu tenho uma dúvida, por exemplo, vamos supor que a pessoa fala assim, você já teve uma experiência assim, eu tô com um problema, tô passando por isso, então, mas eu tô passando por um problema pior. A outra pessoa já... Essa Não, daí aí sofrendo chama é, atenção, guerra de essa é vitimismo. sofrimento. Essa ela se vitimiza. Ninguém de autocomiseração. Uhum. Essa daí é assim, eu levei um tombo. Mas o meu tombo, você não viu, menina? Quase não levantava do chão. Aí é pra chamar a atenção. Então ela encontrou um meio ali de ter a atenção das pessoas. Pode ser isso também. E é uma linha tênue, acho que pra pessoa perceber e pra quem também tá ouvindo perceber. Porque a gente... Se acostuma, fica com Nossa. dó, coitada. Mas geralmente quem percebe é quem convive com aquela pessoa. A pessoa que ela tem um contato de primeira vez vai morrer de dó, vai falar, nossa, coitada. Mas um exemplo, se ela tiver com o filho do lado, com o marido, vai falar, ixi, já tá outra vítima. Mas quem conhece sabe que ela é daquele jeito. Geralmente quem fica com dó é quem ela tem um contato esporádico, que não sabe. Mas quem convive sabe quando a pessoa chama atenção, quer chamar atenção, já sabe até as táticas já. E no caso assim, vamos supor, a pessoa que tem esse tipo de comportamento, ela teria que mudar o quê? O vocabulário dela, a forma dela pensar, como que seria um tratamento dentro da terapia? Ela teria que mudar a forma de pensar. Aí a gente trataria como? Começaria perguntando da infância dela, como eu disse, para descobrir aonde aquilo se originou. E fazer a ressignificação daquilo. Porque muitas vezes quem se vê dessa forma não consegue enxergar, é visão de mundo que a gente chama, né? Ela não consegue enxergar, às vezes, as coisas boas que ela teve durante a vida, porque ela canalizou Só sofrimento. só no sofrimento que ela precisa sempre estar verbalizando para chamar a atenção. Então você tem que mostrar para ela, ela só vê o que ela não teve e o que você teve. Então você tem que... Quando ela vai falando, ela mesma, às vezes, vai lembrando e vendo, olha, eu tive isso, olha, não foi bem assim, entendeu? Vai tomando consciência. Foi o que eu falei, você vai tomando consciência, porque a cura vem com a consciência daquilo. Assim como uma pessoa que só passa a existir pra mim a partir do momento que eu tomo consciência da existência dela, é engraçado falar isso, mas às vezes a gente conhece as pessoas, olha só, falando na questão de consciência, de vista. Eu conheço aquela pessoa de vista, mas a partir do momento que você, igual nós estamos aqui, ó, conversando, eu sei quem é a Bela, eu sei quem... Vocês existem pra mim, eu tenho consciência de quem são vocês. É diferente, eu lembro até de uma situação, uma vez eu indo pra uma igreja, pra nossa sede, num congresso de mulheres. Eu sentei do lado de uma irmã que era da minha igreja, mas foi a primeira vez que eu sentei do lado dela, e nós começamos a conversar. Eu não fazia psicanálise, hein?
Quando nós voltamos, eu falei, nossa, a partir de hoje você passou a existir pra mim. Quando eu falei isso pra ela, ela falou, nossa, eu falei, mas eu vou te explicar. É porque eu te conhecia de vista, mas hoje é como se eu sei quem você é mesmo. Sim. Você existe a partir de hoje na minha vida. Seria o que Jó falou. É um nascimento. Pra É Deus, né? isso. Antes eu conhecia de te ouvir falar, agora de contigo andar. Olha só, hoje eu tenho a consciência de Percepção. você. Sim. De quem é você na minha vida. Você se tornou alguém pra mim. Então, quando você traz a consciência, então é trazer a pessoa, nesse caso, a consciência do porquê que ela vive nisso e das coisas, muitas vezes, como eu falei, que ela não enxergou, que a vida dela não foi só coisas ruins. Que ela chegou até aqui. E se ela chegou até aqui, não foi porque só coisas ruins aconteceram, por mais que a gente sabe, a gente escuta histórias muito tristes mesmo, gente, muito tristes. Mas não é só de coisas ruins. E novamente, né, aqueles extremos, né, dos exemplos que eu dei. Uma hora a pessoa só fala do eu dela, de como ela é maravilhosa, né? E o outro exemplo é, ai, não, porque eu sofri, e aí a guerra a guerra de quem sofre mais. Geralmente essa pessoa que fala muito do eu, como eu sou maravilhosa, Ah, eu faço, ela tem o oposto. Ela tem uma necessidade de autoafirmação para ela própria se afirmar de que ela é verbalizar. Pra ela própria, que ela é aquilo que ela sabe, na verdade, tem um sentimento de insegurança. Sim. Ô, Miriam, e a pessoa narcisista? Como que funciona essa questão das emoções para ela? Ela não tem praticamente emoções, né? Aham. Ela visa tudo muito Nela. É, Centra nela, nela. o que me beneficia. Entende? Então, sempre quer plateia, sempre quer palco, ser o centro das atenções. É aquela pessoa que quer sempre ser nutrida, ela não nutre ninguém. Ela pode enganar inicialmente, principalmente pessoas codependentes, que são, né? Sim. Pessoas codependentes que tendem a se relacionar muito com narcisistas. Sim. Né? Porque tem uma dependência emocional, uma fragilidade, uma carência. E eles inicialmente suprem, entre aspas, Necessidade. essa carência que a pessoa, né, entende ter. Mas depois ela vai vendo que não é nada daquilo. Mas, gente, para uma pessoa que convive com alguém narcisista tomar consciência. É muito difícil. Gente, é muito difícil. Então, nunca, falando assim, como psicanalista, eu nunca vou falar para uma pessoa que se relaciona com uma pessoa narcisista, seja um filho, um pai, um marido, enfim, falar assim, olha, você tem que se afastar dessa pessoa. Essa consciência quem tem que ter dela. Se afastar no sentido que eu digo assim, quando ela toma consciência, ela começa a enxergar como aquela pessoa é uma tendência natural, ela própria, porque é um relacionamento tóxico. Sim. E faz mal para ela. Então, a tendência a se afastar não é uma regra, é porque é o rio correndo pro mar. A pessoa não aguenta, na verdade. Um exemplo, eu atendi uma paciente recente, foi uma das minhas últimas pacientes agora, ainda dentro da blindagem emocional e na questão narcisista. Uma mulher, assim, muito bonita, batalhadora, guerreira mesmo, sabe? Bem-sucedida. Mãe de 2 filhos. Ela procurou a terapia exatamente, sabe por quê? Porque ela queria se blindar emocionalmente. Porque ela convivia com uma pessoa narcisista. Né, que no caso era o seu esposo. Mas que é raro a pessoa tomar essa consciência consciência. de procurar ajuda, né? E aí, olha só, ela chegou falando pra mim na sessão que ele era narcisista. A gente sabe que hoje em dia tá todo mundo falando dessa questão de narcisista. Ela falou, Miriam, pra eu estar te falando isso, eu estudei muito. Quando eu comecei a perceber isso, quando a consciência ela foi tomando a consciência, ela começou a estudar muito. Ela falou, então, eu tô te falando isso assim, não é porque é uma moda, ele é narcisista. Aí ela falou assim, eu tô fazendo a terapia por quê? Porque ela já tinha uma decisão tomada. Ah, sim. E ela precisava se blindar ainda mais. Ela falou, eu quero me blindar. A sair do relacionamento. Não é a primeira vez, que ela já tinha saído uma vez e tinha voltado. E pra não retornar. Foi o que ela falou. Eu não posso retroceder, a minha decisão vai ser uma só e eu não quero olhar para trás. Então eu preciso me fortalecer. Eu falei, então você está sendo forjada. Ela falou isso, eu falei como se fosse para uma batalha. Ela falou exatamente assim que eu me sinto. Eu tô numa preparação para uma guerra. É assim que eu me sinto. E quando você vai para a guerra, você tem que ir blindada. Você tem que ir protegida. Entendeu? Ela falou, então é assim que eu me sinto, sendo forjada. E eu preciso me fortalecer para quando a decisão dentro de mim eu já tomei.
para quando eu efetivar ela na prática. Ela falou, eu não vou olhar para trás. Eu ainda brinquei com ela e falei, ela era cristã, eu falei, igual o Jó, quando Deus falou, não olhe para trás. Ela falou, exatamente, eu não vou olhar para trás. Falando de Jó, você acha que não na versão, no olhar psicanalítico, né? Você acha que Deus provou ele também nas emoções? Com toda Com toda certeza. certeza, né? E de Jó tem uma coisa em específico, Lilian, que eu gosto bastante. Que eu até menciono, o meu TCC foi sobre luto. Eu passei por muitos lutos. Você perguntou da minha infância. Eu passei por muitos lutos na minha família desde os 9 anos de idade. A primeira pessoa que eu perdi foi meu pai, a quem eu era muito agarrada, como eu mencionei, muito cercada de amor, né? Eu era muito apegada. A minha mãe também eu era. Depois do meu pai, passou-se um tempo, eu perdi uma irmã com 36 anos de idade, vítima de um câncer de mama. Na época, né? Depois disso, eu perdi a minha mãe. Com 9 anos de idade, eu ainda tinha a minha estrutura emocional, ainda estava se formando, eu era muito apegada aos meus pais, eu sempre fui aos dois. Quando meu pai morre, automaticamente você fica o quê? Com aquela figura materna, que na verdade fica. Agora minha mãe era minha mãe e meu pai. Então, se eu já amava a minha mãe, nossa, aí, né? Transferi tudo, transferência, tudo. Tanto que eu lembro de uma situação, até na escola, quando foi o primeiro dia dos pais, que ele, né, meu pai já havia falecido, eu entregando pra ela o cartão que a gente tinha feito na escola, era uma gravata, eu lembro até do dia dos pais entregando pra ela. Então, assim, me apeguei demais à minha mãe. E ainda mais, na verdade. E aí, depois, perdemos a nossa irmã com 36 anos de idade, depois eu perco a minha mãe. 14 anos depois eu perco a minha mãe. E depois de 4 meses, o nosso cunhado, que já estava internado, fazia 4 meses. Aí, no meio da internação dele, num fim de semana eu estava viajando com a minha mãe, no outro eu estava enterrando a minha mãe. Nossa. Assim, uma questão de uma semana viajando, ela ótima, perfeita. No outro eu enterrando ela. Essa parte do psique para mim foi muito confuso. A verdade é que a sensação que eu tinha, e eu chegava a falar para Deus que às vezes eu tinha vontade de surtar. Mecanismo de defesa, fuga. Eu queria fugir daquela realidade, de tão pesada que ela era para mim. Porque eu não assimilava como que ela estava aqui, agora, de repente, ela já não tá mais. É como se fosse assim, é óbvio, gente, que pro luto não existe preparação, mas sabe quando, tipo assim, aonde tá? A sensação que eu tinha é que eu procurava a minha mãe ainda na rua. Sim. E quando eu ia lá para onde ela trabalhava, num bairro próximo à minha casa, tinha uma lotérica, às vezes eu ia lá para pagar alguma conta, ou mesmo comprar alguma coisa no mercado que a gente sempre frequentava. A sensação que eu tinha é que eu ia encontrar ela ainda. Nesses lugares, nesses ambientes. E a pessoa que foge desses lugares? Porque, tipo assim, vai por exemplo, numa loja que sempre ia com aquela companhia, e aí passa pelo luto. É um mecanismo também de defesa. Cada um reage de uma forma. E eu acho assim, que quem não quer ir no lugar, tá tudo bem também. Cada um, por isso que, mais uma vez, autoconhecimento. Você sabe até onde é o teu limite. Tem gente que entraria no mercado, eu não vou falar pra vocês, eu chorava. Lógico que eu chorava. Sim. Quando a minha irmã morreu, esse mesmo mercado tocava umas músicas, ela gostava de ouvir aquelas músicas antigas. Eu ia nesse mercado, gente, eu chorava com o carrinho, empurrando o carrinho, lembrando dela. Mas eu suportava, entre aspas. Ou, de certa forma, tua dor te leva para aquele lugar porque te deixa a sensação de estar próximo daquela pessoa. Sim. São coisas, às vezes, que a gente deve evitar também. Você considera o luto uma das maiores provas, assim, para blindagem emocional? Eu acho que sim, viu? Eu acho que quando uma mãe perde um filho, deve ser muito pesado. Ai, eu não tenho nem como mencionar um caso. Eu acho que sim, porque é um divisor de águas. Porque o luto exige muitas vezes um tempo. E o tempo não é determinado. Às vezes para mim é um, para você é outro. Não existe tempo. Sim. Existe você não se entregar. Então é uma luta emocional, psíquica, física, porque a sensação que você tem é que você não tem forças físicas. Eu sentia calafrios. A dor na alma é tanta que ela externiza. Exato. Eu sentia calafrios, eu lembrava até de Davi falando assim, minha alma está tão, angustiada, que a sensação que ele tinha que cordéis de morte me cercavam. São as angústias da morte. Angústias de tamanha dor. Sabe? Então, assim, eu acredito que exige sim
o luto uma grande blindagem emocional. E principalmente se pegar com Deus. Porque é um milagre realmente que a gente precisa. É o milagre da ressurreição em vida. Miriam, falando do autoconhecimento, eu me lembro quando meu avô faleceu, todo mundo chorou. Eu não lembro de ter chorado. E eu queria chorar. Eu falei, nossa, não consigo. E assim, eu deitava na cama e falei, meu avô morreu mesmo? Né, sabe? Não caía a minha ficha. E eu tentava falar, acho que meu avô não morreu. Eu ficava assim. Aí me deu esse branco. Aí eu falei, meu Deus, eu não tô entendendo. Era como se eu não acreditasse. Eu deitava e falei, será que o meu avô morreu? Foi um sonho? A minha ficha não caía. Não caía. E essa dificuldade, assim, tipo, eu estava no enterro, não chorei, todo mundo tava lá, tipo, chorando, e eu, assim, olhei. Pra mim que tava. Sabe quando tá aquelas cenas passando em câmera lenta? Eu tava Parece que vendo não era real. isso, cenário em câmera lenta, assim. Mas é um mecanismo de Também né? do cérebro, que não parecia real pra você. Pelo fato de não parecer real, por isso que você às vezes falava, nossa, meu avô morreu. Primeira coisa, o luto também é assim. Nos primeiros dias, primeiros meses, a sensação que você tem da pessoa é que ela ainda estava muito próxima de você. Então você tem ainda muita sensação nítida dela, de repente, chamando no portão. Ou a voz dela ainda está muito presente, porque ela estava ali há pouco tempo. Conforme o tempo vai passando, essas lembranças não é que elas somem, mas elas vão ficando mais apagadas. Mais fracas. Mais fracas, porque você realmente agora não tá vendo mais todo dia. Então já se passou 1 ano, 2 anos, 10 anos. Então são 10 anos agora sem eu ver. Diferente de eu estar vendo todo dia antes. Aquela saudade da voz. Exato. Isabela. Então eu lembro da voz. Você lembra de palavras específicas até do som Assim, que ela pronunciava, aquela palavra. Você, né, lembra de detalhes, mas eles não estão mais tão nítidos e frescos na sua memória, igual quando é logo no começo, logo no início, né? Elas estão ali, mas não são. Então, por isso que a gente fala que aquilo vai se amenizando. Tem dias que você vai chorar mais? Vai. Falando do autoconhecimento, eu queria ficar em silêncio, não queria ninguém perto de mim falando. E aí eu lembro que eu ouvi um comentário assim, falou assim, nossa, se eu vou morrer, você nem chorou. Falei, mas isso não anula a minha dor. E eu queria ficar sozinha no silêncio. Tipo, eu quero ficar em silêncio. Não era uma questão de, solidão, era uma coisa de conversa De para mim. recolhimento. Eu preciso entender o que tá acontecendo, que eu não tava encaixando na minha cabeça. Eu falei, ele morreu, deixa eu entender como que vai ser. Nossa, e aí veio a memória afetiva da minha infância. Falei, nossa, eu lembro disso. Comecei a lembrar de coisas da infância, de broncas. Nossa, meu avô me deu uma bronca assim. Que meu avô tinha um hábito de fazer assim, vamos supor. Série Esquecida. Isso é para todos os netos, tá? Todos os meus primos. Então, vamos supor, a gente deixava alguma coisa fora do lugar. Meu avô deixava um bilhete. Aí teve uma vez que eu cheguei na casa da minha avó, tinha um bilhete dentro da geladeira. Por favor, não deixar... Porque ele tinha uma coisa com organização. Ele era Tinha muito... bilhete na coisa de... sabe aquela canequinha de caneta que coloca? Aí ele colocava assim, favor, pegar a caneta, usar e colocar, tampar e colocar no mesmo lugar, assinado Mr. Gleidson. Ele brincava. Chique. Que era brincalhão. Chique. Aí, não, você tem uma noção? Só de chegar na porta da nossa casa, tinha um anúncio lá. Favor, fechar o portão assim. Ele deixava. Como que eu não vou me autoconhecimento, eu não vou me desgastar, vou me poupar, né? Evitar a fadiga. Então eu vou deixar um anúncio pra todo mundo. Miriam, então agora para finalizar, uma dica para todo mundo que está nos assistindo, colocar em prática aí sobre blindagem emocional. O que você aconselha? O que você nos orienta? Então, como eu havia dito, né, muito pertinente, inclusive a pergunta que eu queria deixar exatamente essa dica para vocês, chama journaling. Hoje em dia, a gente trabalha com uma ferramenta na psicanálise, eu acredito que, não sei se algumas outras, né, alguns outros segmentos também, eles utilizam, mas inclusive eu já passei até para algumas pacientes minhas que eu acho muito interessante. O que é? Nada mais como se fosse aqueles diários de antigamente. Só que o nome, né, traduzindo para o português, seria como se fosse um pequeno jornalzinho. Em jornal, a notícia sai todos os dias.
Então, ali você vai pegar um caderno que você, né, queira enfeitar, se quiser, e deixar a sua cara, Uhum. né, ou comprar uma agenda, enfim, e vai começar a escrever diariamente, mas é uma escrita terapêutica que você vai fazer ali, porque isso você vai estar colocando ali as suas emoções, então vai te ajudar no quê? No autoconhecimento. Então, ele vai fazer o quê? Você pode escolher uma hora do seu dia, especificamente, aquela hora que você consegue estar mais quietinha, se acolher, de repente, né? Anoitecer. Anoitecer, num dia de frio, pegar uma mantinha, escolher o lugar ali que você gosta da sua casa, pegar uma caneca, um chá. Eu sempre falo para as pacientes desse jeito, se acolha nesse momento, é o seu momento. Sim. Pega ali o seu caderninho e começa a escrever como foi o seu dia. Se aconteceu alguma coisa durante o dia que emocionalmente te abalou, coloque por que eu me senti assim. Comece a fazer perguntas, porque isso vai fazer com que você se autoanalise. Então, você vai aprender a dar nome ao sentimento, por que você se sentiu daquela maneira, se aquilo faz sentido você ter ficado daquela forma, né, ou não. Ali vai te trazer o autoconhecimento, vai te ajudar. E a forma de você também colocar aquele sentimento para fora, principalmente para pacientes. Tem algumas pacientes que eu atendi, gente, que não tinham com quem falar. Muitas delas falavam: "No momento que eu tô aqui com você, eu só tenho você para falar". Pessoas que se sentem cercadas de pessoas, mas sozinhas, para esse tipo de situação. Não tem com quem se abrir. E aí eu falava para ela: quando você se sentir assim, vai escrever, vai escrever. A Bíblia são cartas, nada mais, nada menos do que cartas escritas, que ficaram, né, para nós, inspiradas pelo Espírito Santo, mas Paulo, preso, escrevia. Sim. Então, a escrita, de certa forma, te leva para lugares, né, aonde você fisicamente não pode estar. A sua mente viaja quando você está escrevendo. E outra, você foca no que você está escrevendo. Então, o seu sentimento, a tua atenção está dedicada à tua escrita. Então, aquilo vai também refletindo no seu interior. E uma coisa que eu quero deixar na questão dessa dica é o quê? Se você não tem como verbalizar, falar com uma terapeuta, se você não tem, né, procure, né, tem tantas hoje em dia, né, excelentes profissionais por aí e tudo mais. Ore também, nós temos que orar, temos, mas use a ferramenta da escrita. Tem gente que tem dificuldade de falar, Sim. mas coloque para fora de alguma forma. Então, essa dica eu acho ela maravilhosa, porque ela, como eu falei, ela é terapêutica. Analise os seus sentimentos. Por que eu estou pensando demais nisso? No que eu estou pensando e deveria parar de pensar? E no que eu não estou pensando e deveria começar a pensar? Para ver se você não está dedicando a sua atenção demais, sua emoção demais a uma coisa, às vezes, que não é tão Nada a ver. relevante assim. Isso vai promover o autoconhecimento. A questão de você se acolher e procurar um lugar vai te acolher. Faça coisas que te agradam. Saiam de ambientes, porque a gente pensa, o ambiente importa sim. Ele adoece sim. E as sinapses nos seus cérebros recebem e mandam essas sensações sim para o seu sistema nervoso central, que vai reagir ao que você está mandando para lá. Então, assim, procure se cercar do quê, então? De amigos, de um café, se você gosta de tomar com as amigas, de momentos com a sua família. Procure se cercar desses momentos. E isso também te ajuda a se blindar emocionalmente. Porque aí eu tô fortalecendo mais o meu emocional no sentido bom. E aquelas partes que eu ainda preciso trabalhar, é igual fala, quem que vai ser mais forte? Aquilo que você alimenta. Sim. Então, alimente, mas sempre essa parte emocional, fortalecendo aquilo que te faz bem, aquilo que você sente fortalecido emocionalmente. Entende? Então, eu quero deixar essa dica para vocês. E, principalmente, claro, lê a palavra, ore a palavra, profetize para você a palavra. Lembre que a palavra, né, a Bíblia fala, vamos trazer à memória o que te traz esperança. Quando eu menciono aqui a questão de que o que eu estou pensando e deveria parar de pensar, a Bíblia fala lá, tudo que é reto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que traz esperança, nisso pensai. A Bíblia já está falando ali, ó, vamos substituir esse pensamento aí, vamos fazer aqui um ensaio mental, como que eu estou hoje, aí como que eu me vejo, fecha o teu olho e se imagina, você está fazendo uma faculdade, imagina a sua formatura, você com o vestido, você segurando, sabe? Mentalize, traga coisas que te trazem esperança, como a Bíblia fala.
troca esse pensamento, porque cientificamente é comprovado, né, na neuroplasticidade que é possível fazer, e principalmente biblicamente, o Senhor já falava isso, Amém. né? Amém? Que delícia de podcast. Foi um prazer recebê-la aqui, Miriam. Que Deus continue abençoando a sua vida grandemente e que você venha abençoar muitas vidas através do teu testemunho e do teu conhecimento Amém. em Jesus e no conhecimento também dentro da psicanálise, tá? Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Foi um prazer, Miriam. Deus abençoe. Eu quero aqui agradecer aos nossos patrocinadores, a Dorcas Semijoias. São semijoias para mulheres cristãs, com garantia. Você pode adquiri-las pelo site e pelo Instagram. Vai aparecer aqui embaixo o endereço completo. Nós gostaríamos também de agradecer a Sustenido Entretenimento, que abriu esse espaço maravilhoso para nós estar desenvolvendo o projeto Relatos e Raízes. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, compartilhe, comente, deixa o seu comentário aí. E você, é blindado emocionalmente? A sua participação é muito importante para nós. #blindado emocionalmente. Tchau, gente. Tchau. Deus abençoe.